Prepare-se para se emocionar. No vídeo abaixo você vai ver um momento mágico que ninguém esperava. Neymar, uma das maiores estrelas do futebol mundial, encontra uma criança cadeirante na entrada da Vila Belmiro. A reação dele não só surpreendeu, mas também aqueceu o coração de todos. Por que isso é tão significativo? Porque nos mostra a força da empatia e da solidariedade. Mesmo no auge da fama, gestos simples de carinho podem mudar vidas. Ao assistir até o final, você vai entender como essa interação única entre o craque e a criança redefiniu o que é ser um herói. Não perca essa história inspiradora que vai te fazer refletir sobre o impacto que podemos ter na vida dos outros. Compartilhe para espalhar essa. A Vila Belmiro é um lugar emblemático, cheio de história e tradição no futebol brasileiro. E a expectativa na chegada de Neymar e sua equipe era palpável. Torcedores vibravam e o clima era de pura adrenalina. Porém, o que aconteceu a seguir foi muito mais do que um simples jogo de futebol. Foi um encontro que mudaria a perspectiva de muitos sobre empatia e solidariedade. Quando Neymar se aproximou da entrada do estádio, seus olhos se fixaram em uma criança cadeirante, que aguardava ansiosamente pelo seu ídolo. A expressão de surpresa e alegria que iluminou o rosto daquela criança foi um testemunho do poder que os ídolos têm na vida das pessoas. A história da criança é inspiradora. Desde muito jovem, ela enfrentou desafios que muitos não poderiam imaginar, mas encontrou força e esperança no futebol. A paixão pelo esporte não se limitava apenas a assisti-lo, mas também a sonhar em um dia conhecer seus ídolos. Em um instante, ao ver Neymar, seu sonho parecia ao alcance das mãos, mas o que ela não esperava era a interação calorosa que se seguiria. Neymar, agachando-se para ficar ao nível da criança, não apenas a cumprimentou, mas também começou a conversar com ela, demonstrando um carinho genuíno que tocou o coração de todos ao redor. Esse momento destaca como pequenos gestos de bondade podem criar grandes mudanças. A empatia que Neymar mostrou não só fez aquele dia inesquecível para a criança, mas também reverberou em todos que testemunharam a cena. O impacto emocional foi profundo, revelando que, por trás do atleta famoso, havia um ser humano que se preocupava. Ao refletir sobre a importância da empatia, percebemos que esses encontros podem inspirar não apenas aqueles que os vivenciam, mas também todos que assistem. Essa é a verdadeira essência do esporte: conectar pessoas e transformar vidas. E assim, a história da criança e de Neymar se entrelaça, mostrando que, em um mundo muitas vezes indiferente, um simples gesto pode acender a chama da esperança. Neymar estava prestes a viver um momento inesquecível na Vila Belmiro, mas o que ele não sabia era que sua vida, assim como a da criança cadeirante que encontrou na entrada, mudaria para sempre. Quando ele se deparou com essa criança, a expressão de surpresa e alegria iluminou o rosto dela, refletindo um sonho que estava prestes a se tornar realidade. Desde pequeno, essa criança sempre sonhou em conhecer seu ídolo, alguém que a inspirava a sonhar e a acreditar que, apesar das dificuldades, era possível superar desafios. O futebol para ela era mais do que um esporte, era uma fonte de esperança e motivação. Ao ver Neymar se aproximar, a criança sentiu seu coração acelerar. Ela queria apenas um autógrafo, mas o que aconteceu em seguida foi muito maior. Neymar, com seu sorriso genuíno e calor humano, agachou-se ao seu nível, criando uma conexão instantânea. Ele começou a conversar, perguntando sobre seus sonhos e compartilhando palavras de incentivo. Essa interação não era apenas uma troca de palavras, mas um momento de empatia que ressoou profundamente, mostrando que ídolos também são humanos e que se importam. A história dessa criança não é única. Muitas pessoas enfrentam desafios diários e buscam inspiração em figuras públicas. Neymar, ao se conectar com ela, não apenas trouxe alegria, mas também um exemplo de como pequenos gestos podem ter um grande impacto. Assim, o que poderia ser visto como um simples encontro se transformou em uma lição poderosa
sobre a importância da empatia e do apoio mútuo. E é nesse contexto que nos perguntamos: como podemos todos ser uma fonte de inspiração na vida de alguém? Essa reflexão nos leva a perceber que cada um de nós possui o poder de fazer a diferença, mesmo que em pequenos momentos do dia a dia. Neymar se agacha com um sorriso genuíno enquanto observa a criança cadeirante que está radiante ao vê-lo. Esse simples gesto de carinho tem o poder de transformar não apenas o dia dela, mas também o de todos que assistem a essa cena. A conexão entre eles vai além de um autógrafo. É uma manifestação de empatia que destaca a importância de pequenos atos de bondade. Ao interagir com a criança, Neymar não apenas valida seus sonhos, mas também a inspira a acreditar que tudo é possível, mesmo diante das dificuldades que enfrenta. A empatia, como demonstrada por Neymar, é uma força poderosa. Estudos mostram que atos de bondade podem liberar hormônios como a ocitocina, que promove sentimentos de felicidade tanto em quem recebe quanto em quem dá. Ao ver a alegria nos olhos da criança, é evidente que Neymar não está apenas cumprindo um papel de celebridade, mas sim tocando vidas de forma significativa. Essa interação é um lembrete de que a fama e o talento podem ser utilizados para um bem maior. Momentos como esse podem ser catalisadores de mudanças duradouras. Quando um ídolo se abaixa para ouvir uma criança, ele não apenas se conecta com ela, mas também com todos os jovens que se sentem inspirados por sua atitude. O impacto disso é profundo. É como uma onda que se espalha, encorajando outros a agir com empatia em suas próprias vidas. Podemos todos aprender com esse exemplo e nos perguntar: como podemos ser mais empáticos em nosso dia a dia? Esse encontro não é apenas uma história sobre um jogador de futebol, mas uma lição sobre o poder da conexão humana. A transformação que ocorre quando estendemos a mão a alguém pode mudar não apenas o dia dela, mas também o nosso, criando um ciclo positivo de bondade e solidariedade. Portanto, o que você faria se estivesse no lugar de Neymar? Cada um de nós tem a capacidade de ser essa luz na vida de alguém. A empatia é uma força poderosa que pode transformar vidas. Ao observar o gesto de Neymar ao se encontrar com a criança cadeirante, percebemos que pequenas ações podem gerar um impacto significativo. Imagine a alegria daquela criança ao ver seu ídolo se aproximar, sorrir e dedicar um tempo para conversar. Esse momento não apenas trouxe felicidade instantânea, mas também deixou uma marca indelével em sua memória. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e esse simples ato pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Histórias de empatia estão em toda parte. Pense em celebridades que usaram sua influência para ajudar os necessitados, como o jogador de basquete LeBron James, que abriu uma escola para crianças em situação de vulnerabilidade. Ele queria proporcionar oportunidades que muitas vezes não estão ao alcance delas. A jornada dele nos mostra que, ao usar nossa voz e nosso poder para ajudar, podemos criar um efeito dominó de bondade e compaixão. No mundo do esporte, a tal empatia não é apenas uma questão de bons modos, é uma ferramenta poderosa para inspirar e motivar. Quando um atleta acessa suas próprias experiências e dificuldades, ele pode se conectar de forma mais profunda com seus fãs. O apoio emocional de um ídolo pode ser um farol de esperança para aqueles que enfrentam desafios. Esses momentos de conexão podem incentivar a perseverança e a força diante das adversidades. À medida que refletimos sobre a importância da empatia, fica claro que todos nós podemos desempenhar um papel nessa narrativa. A solidariedade começa com pequenos gestos, como um sorriso ou uma palavra amigável. E assim, a história de Neymar e a criança cadeirante nos lembra que cada um de nós tem o poder de ser um agente de mudança. Ao espalharmos empatia, podemos contribuir para um mundo mais gentil e solidário. Momentos de empatia e conexão podem transformar vidas de maneiras inesperadas,
Imagine uma criança que sonha em se tornar um jogador de futebol, mas enfrenta desafios que a impedem de viver esse sonho plenamente. É nesse contexto que pequenos gestos podem ter um impacto enorme. Quando Neymar se encontrou com a criança cadeirante na entrada da Vila Belmiro, não era apenas um autógrafo que ela buscava, mas um momento que poderia mudar sua perspectiva de vida. Após o encontro, a criança não só recebeu o autógrafo, mas também a atenção e carinho de seu ídolo, algo que não se pode medir em palavras. Essa interação se tornou um símbolo de esperança e motivação. Ao compartilhar essa experiência, os espectadores podem perceber que, muitas vezes, o que parece um simples ato de bondade pode ser um ponto de virada na vida de alguém. Assim como essa criança, muitos enfrentam dificuldades e o apoio emocional pode ser um combustível poderoso para a superação. Histórias de atletas que superaram adversidades são inspiradoras. Pense em um jogador que, após uma grave lesão, encontrou apoio em seus fãs e conseguiu voltar ao esporte com mais determinação. Esses relatos mostram que a solidariedade e a empatia não apenas elevam aqueles que as recebem, mas também fortalecem a comunidade como um todo. Ao final, ao refletirmos sobre como esses momentos de conexão impactam nossas vidas, percebemos que todos nós podemos ser agentes de mudança. Assim como Neymar, cada um de nós tem a capacidade de inspirar e motivar. A jornada da empatia começa com um simples gesto e pode se transformar em um movimento que toca muitas vidas. O que você fará a seguir para ser parte dessa transformação? O heroísmo pode ser encontrado não apenas em grandes feitos, mas também em pequenas ações de bondade que transformam vidas. Imagine um dia comum onde uma simples interação pode criar um impacto duradouro. O gesto de Neymar em se agachar e conversar com uma criança cadeirante exemplifica como atos de empatia podem ressoar profundamente. Essa atitude não apenas trouxe alegria à criança, mas também enviou uma mensagem poderosa a todos que assistem. Todos temos o poder de fazer a diferença. Quando falamos sobre heroísmo, muitos pensam em super-heróis ou em feitos extraordinários. No entanto, os heróis do dia a dia, como professores dedicados ou voluntários em abrigos, também merecem reconhecimento. Eles são as pessoas que, muitas vezes sem alarde, mudam a vida de outros com pequenas ações. Por exemplo, um professor que dedica seu tempo para ajudar um aluno com dificuldades não só ensina conteúdos, mas também inspira confiança e alto valor. Esses heróis anônimos nos lembram que a verdadeira grandeza pode ser encontrada nas interações cotidianas. Além disso, podemos todos ser heróis em nossas próprias vidas. Ao estender a mão a alguém que precisa, seja ouvindo um amigo em dificuldades ou ajudando um vizinho, estamos criando uma rede de solidariedade. Cada ato de bondade, por menor que pareça, pode iniciar uma corrente de empatia que transforma nossa comunidade. Ao fazermos isso, não só melhoramos a vida dos outros, mas também encontramos um propósito maior em nossas ações. Quando refletimos sobre como podemos ser heróis, nos deparamos com a pergunta: o que você fará a seguir? Lembre-se, cada pequeno gesto conta. Se você se inspirar na atitude de Neymar, poderá se tornar uma fonte de luz na vida de alguém. O que você escolher fazer pode ser o primeiro passo para criar um mundo mais solidário e empático. A solidariedade é um valor fundamental que pode transformar vidas e comunidades. Quando pensamos em ajuda, muitas vezes imaginamos grandes ações, mas pequenos gestos podem ter um impacto profundo. Imagine o sorriso de uma criança ao receber um simples elogio ou a gratidão de alguém que precisa de apoio. Esses momentos são essenciais e podem ser o início de uma corrente de mudança. Um exemplo inspirador é o de uma comunidade que se uniu para ajudar uma família que perdeu tudo em um incêndio. Os vizinhos começaram a arrecadar roupas, alimentos e até dinheiro para ajudar na reconstrução da casa. Com o apoio de todos,
A família não só conseguiu se reerguer, mas também sentiu o calor humano da solidariedade. Essa história nos ensina que, quando nos unimos, conseguimos enfrentar qualquer desafio. Como podemos estender a mão para aqueles que precisam? Participar de eventos locais, como feiras de doação ou campanhas de arrecadação, é uma maneira eficaz de contribuir. Além disso, atos simples como ouvir um amigo em um momento difícil ou oferecer ajuda a um colega podem fazer a diferença. Esses pequenos gestos são como sementes que, quando plantadas, florescem em grandes mudanças. A história de um atleta que, após se recuperar de uma lesão, começou a visitar hospitais para motivar jovens pacientes, mostra o poder da solidariedade. Ele não apenas compartilhou sua experiência, mas também trouxe esperança àqueles que lutam contra desafios. Esse tipo de conexão é vital e nos lembra que todos podemos ser heróis em nossas próprias vidas. Lembre-se, cada ação conta. Ao ajudar alguém, você não só transforma a vida da pessoa, mas também a sua própria. Ao refletirmos sobre como podemos fazer a diferença, percebemos que, mesmo os menores gestos, podem criar um impacto gigantesco. O momento entre Neymar e a criança cadeirante ilustra poderosamente como um simples gesto de empatia pode ressoar profundamente na vida das pessoas. Ao relembrar essa interação tocante, é importante destacar que a empatia e a solidariedade não são apenas valores isolados, mas ações que podemos cultivar diariamente. Esse episódio nos leva a refletir sobre como cada um de nós pode se envolver e fazer a diferença na vida de alguém. Imagine uma criança que, por causa de suas limitações, muitas vezes sente-se invisível para o mundo ao seu redor. O sorriso que Neymar trouxe ao rosto dela não foi apenas um momento de alegria. Foi um sinal de que ela é vista e valorizada. Essa experiência nos lembra que todos nós temos o poder de impactar positivamente a vida de alguém ao nosso redor, mesmo que de forma simples. Ao compartilhar suas próprias histórias de empatia, os espectadores podem perceber que estão todos conectados por experiências humanas semelhantes. Além disso, a solidariedade pode se manifestar de várias formas em nossas comunidades. Seja participando de eventos beneficentes, doando roupas ou alimentos, ou simplesmente estendendo a mão a um vizinho que precisa de ajuda, cada ação conta. Essas pequenas iniciativas podem criar um efeito dominó, inspirando outros a agir também. Ao fazer isso, não estamos apenas ajudando os outros, mas também cultivando um ambiente mais acolhedor e positivo para todos. Contar a história de alguém que se envolveu em uma ação solidária e viu resultados transformadores pode ser um exemplo poderoso. Pense em um grupo de amigos que decidiu organizar uma arrecadação de alimentos para uma instituição local. O impacto que essa ação teve na vida de famílias necessitadas pode ser inestimável e, ao mesmo tempo, fortalecendo laços entre os participantes. Assim, ao final do vídeo, a mensagem de que cada pequeno gesto conta e pode ser o início de uma mudança significativa se torna clara e inspiradora. Vamos juntos espalhar essa mensagem, encorajando cada um a ser um agente de transformação em sua própria vida e na vida dos outros.